Sabe aquela sensação de que a vida é feita de grandes eventos? O dia do casamento, a formatura, a promoção, o nascimento de um filho. A gente tende a olhar para a biografia das pessoas como se fosse uma linha do tempo marcada apenas por esses picos gigantescos. Mas a verdade, e a ciência comportamental moderna concorda com isso, é que a nossa vida é definida, na esmagadora maioria do tempo, pelo que acontece nas terças-feiras à tarde, nas microdecisões, no jeito que você responde a um e-mail chato, na escolha de comer ou não aquela sobremesa, ou em como você quando alguém te fecha no trânsito. Bom dia, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso canal Provérbios na Prática. Eu sou a Meg e hoje é um dia especial. Chegamos ao dia 20, estamos exatamente nos 2/3 da nossa jornada mensal. E se você está aqui comigo desde o dia 1º, parabéns pela constância. Se chegou hoje, caiu num dos capítulos mais fascinantes e psicologicamente profundos desse livro milenar. Hoje vamos mergulhar no capítulo 20 de Provérbios. E eu quero propor algo diferente. Eu não quero só ler versículos. Eu quero que a gente abra o capô, porque, honestamente, esse capítulo não é apenas um texto religioso. É um tratado de psicologia, economia comportamental e gestão de tempo escrito há 3.000 anos. A promessa de hoje é clara. A sabedoria não está no palco, sob os holofotes. A sabedoria está nos bastidores, nas pequenas engrenagens das nossas escolhas diárias. Vamos dissecar isso em 3 partes. Vamos falar sobre a arquitetura interna da nossa mente, depois vamos para a economia da integridade, como lidamos com os outros, e fechar com a física da ação, ou seja, preguiça versus proatividade. E claro, como prometido, no exercícios práticos para você aplicar isso tudo ainda hoje. Preparados? Então, respira fundo e vem comigo. Vamos começar olhando para dentro. O capítulo 20 abre com um soco no estômago sobre o que controla nossa mente. O versículo 1 diz: "O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio." Agora, vamos tirar a camada superficial aqui. Muita gente lê isso e pensa: ok, é uma regra sobre não beber demais, mas é muito mais sutil. Historicamente, no Antigo Oriente Próximo, o vinho e a bebida forte eram parte do cotidiano, mas a advertência aqui usa uma personificação interessante. O texto diz que o vinho é um escarnecedor. Em hebraico, a palavra para escarnecedor é les. O les não é só um bobo. É alguém que zomba da moralidade, alguém que é cínico, que não leva a sério o grado ou importante. O que Salomão está dizendo é que substâncias que alteram nossa química cerebral têm o poder de transformar nossa personalidade. Elas nos tornam cínicos ou violentos, alvoroçadores. A sabedoria exige lucidez. Se você perde a lucidez, você perde a capacidade e, sem julgar a realidade, você não tem como ser sábio. Isso se conecta lindamente com outro versículo desse capítulo, o 27, que é um dos meus favoritos de todo o livro. Ele diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre." Olha que imagem poderosa, lâmpada do Senhor. A palavra hebraica aqui é neshama, que muitas vezes é traduzida como fôlego ou alma. É a consciência. Pensa nisso como uma lanterna num porão escuro. O porão são nossas motivações profundas, aquelas que nem porque eu comprei aquilo que não precisava. A consciência, essa lâmpada, é o mecanismo que Deus instalou no nosso hardware para iluminar essas áreas escuras. O capítulo 20 nos convida a manter essa lâmpada acesa e limpa. Quando entorpecemos a mente, seja com um álcool, como diz o versículo 1, ou trazendo para hoje, com excesso de dopamina, redes sociais e distração, a lâmpada enfraquece, e aí a gente para de esquadrinhar o íntimo. A gente passa a viver no piloto automático. E isso nos leva a um ponto crucial sobre inteligência emocional que profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Eu amo essa analogia hidráulica. Imagine um poço artesiano profundo. A água lá no fundo é limpa, fresca, vital, mas está fundo. As verdadeiras intenções das pessoas e
As verdadeiras intenções das pessoas e até as nossas próprias não estão na superfície. Ninguém chega numa reunião e diz: "Oi, eu estou inseguro sobre o meu projeto e por isso vou atacar a sua ideia para me sentir melhor." Não, a pessoa diz: "Essa ideia não é viável." O homem de inteligência descrito aqui, ele tem a paciência e a habilidade de fazer as perguntas certas para puxar essa água para fora. Por que você pensa isso? O que te preocupa de verdade? A sabedoria interna do capítulo 20 é sobre ter essa percepção aguçada, manter a própria lâmpada acesa e ter o balde pronto para entender o que se passa no coração, dos outros. Parte 2. O econômico da integridade. Agora, vamos sair de dentro da mente e ir para o mercado, para a rua. Provérbios 20 tem uma obsessão fascinante com a honestidade nos negócios. E tem um versículo aqui que é quase uma cena de comédia. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Quem nunca viu isso? Ou quem nunca fez isso? Você vai comprar um carro usado ou está negociando um serviço e começa a botar defeito. Ah, esse pneu tá careca. E essa pintura tá arranhada. Tá muito caro pro que é. Essa pintura tá arranhada. Tá muito caro pro que é. Você desvaloriza o produto na frente do vendedor. Aí você fecha o negócio, entra no carro, vira pro seu amigo e diz: "Cara, você não acredita a pechincha que eu consegui. O vendedor não sabia o que tinha na mão." Salomão captura essa hipocrisia humana como na Bíblia, porque revela uma falha de caráter chamada duplicidade. A gente quer a vantagem a qualquer custo. O capítulo alerta repetidamente sobre pesos e medidas falsos, nos versículos 10 e 23. Naquela época não tinha código de barras nem balança digital do Inmetro. Você levava sua própria pedra de peso para o mercado. Se você fosse desonesto, tinha uma pedra mais pesada para quando ia comprar, para receber mais grãos, e uma pedra mais leve para quando ia vender. Hoje, a gente não usa pedras, mas usamos relatórios maquiados. Usamos exageros no currículo. Usamos o "esqueci de te avisar" quando convém. O versículo 7 diz: "O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele." Isso é sobre legado. A integridade é uma herança. É a única coisa que você deixa que o governo não pode taxar e que a inflação não corrói. Pensa na palavra integridade. Vem de inteiro. É algo que não está dividido. O desonesto é fragmentado. Ele é uma pessoa no trabalho, outra em casa, outra na igreja. O íntegro é um bloco sólido. E o texto diz que os filhos são abençoados por causa disso. Por quê? Porque crianças são não ouvem o que você diz sobre ser honesto. Elas veem você devolvendo o troco errado na padaria. Ou não devolvendo. A economia da integridade do capítulo 20 ensina que o lucro obtido com mentira é, na verdade, um prejuízo de longo prazo na conta bancária do seu caráter. Parte 3. A física da Seu caráter. Parte 3. A física da ação. E isso nos leva à terceira parte da nossa conversa, a ação, ou a falta dela. A gente falou de mente e de honestidade, mas nada disso funciona se você não levantar do sofá. O capítulo 20 tem alertas severos da lista chato, e sim de um jeito lógico, quase físico, causa e consequência. Olha o versículo 4. "O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá." Aqui precisamos de um pouquinho de contexto agrícola de Israel. O inverno lá não é neve fofinha de filme de Natal. É a estação das chuvas, é frio, é lama. É desconfortável sair de casa. Mas é exatamente nessa época que a terra está macia o suficiente para ser arada. Se você não arar na chuva e no frio, a semente não entra. Se a semente não entra, não tem colheita no verão. A lição aqui é brutal. A oportunidade muitas vezes vem vestida de desconforto. O preguiçoso quer o conforto do agora. Ele diz: "Tá muito frio lá fora, não vou arar hoje." O problema é que a fome do futuro não se importa. Quando chegar a colheita, a desculpa do inverno não vai encher o estômago. Isso conecta com o versículo 13. "Não ames o sono, para que não te empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão."
Não ames o sono, veja, não diz não durma. O sono é biológico e necessário. O tema é amar o estado de inconsciência, amar a fuga da realidade. A proatividade gera abundância, porque ela antecipa problemas. O diligente ara no inverno porque ele já está visualizando a fome do verão. Ele vive no futuro enquanto o preguiçoso vive preso no conforto imediato do presente. E tem mais um ponto sobre a ação que a gente precisa tocar: o controle da língua e a evitação de conflitos. Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. A palavra intrometido aqui dá a ideia de alguém que estoura, que se deixa levar. Sabe aquela briga no grupo de família do WhatsApp? Ou aquela discussão política no Twitter que não vai levar a lugar nenhum? O capítulo 20 diz: é uma honra cair fora. Não é covardia, é economia de energia vital. Nem toda guerra precisa do seu soldado. Às vezes, a maior demonstração de força é ter a capacidade de destruir o argumento do outro e escolher não fazer isso, porque a paz vale mais que a razão. Beleza, Meg, entendi a teoria. Mente lúcida, integridade nos negócios, ação no desconforto. Mas hoje é dia 20 e a promessa do Provérbios na prática é justamente a prática. Como eu tiro isso do papel agora, nesta terça ou quarta, ou seja lá que dia você está ouvindo isso? Eu organizei os 7 exercícios práticos baseados neste capítulo para você aplicar hoje. Pega o bloco de notas do celular aí. Exercício número 1. A auditoria do consumo. Lembra do versículo sobre o olho que vê e o ouvido que ouve? Avalie o que você está consumindo hoje. Vídeos, músicas, notícias. Se o vinho embriaga, a informação tóxica também. O desafio é: corte hoje qualquer conteúdo que te deixe por algo que agregue valor. Faça um jejum de lixo mental por 24 horas. Exercício número 2, o silêncio estratégico, baseado no versículo 3. Identifique uma situação hoje onde você normalmente daria sua opinião ou entraria numa discussão, seja no trabalho ou em casa. O desafio: fique calado, afaste-se da conversa fútil. Observe o que acontece com a sua energia quando você não a desperdiça tentando provar que está certo. Exercício número 3, o ataque ao inverno. Lembra do preguiçoso mais chata, difícil ou desconfortável do seu dia? Aquela que você está procrastinando. Faça ela agora. Ou melhor, agende ela como a primeira coisa do seu bloco de trabalho. Enfrente o inverno para garantir a colheita. Exercício número 4, integridade radical. Exercício número 4, integridade radical. Pratique a honestidade absoluta hoje. Isso significa não exagerar numa história para ela ficar mais engraçada, não dar uma desculpa falsa por atraso e ser transparente nas pequenas negociações. Se receber troco a mais, devolva. Se prometer, cumpra a verdade. Exercício número 5, a escuta profunda. Lembra das águas profundas? Hoje, em uma conversa com alguém importante para você, não se contente com a superfície. Faça perguntas. Como você se sentiu com isso? O que você quis dizer com aquilo? Tente puxar o balde do fundo do poço. Ouça para compreender, não para responder. Exercício número 6, o conselho sábio. O versículo 18 diz que os planos se estabelecem mediante os conselhos. Antes de tomar qualquer decisão média ou grande hoje, consulte alguém que você admira. É a armadilha do tolo. Mande uma mensagem: estou pensando em fazer X, o que você acha? E o número 7, gratidão pela consciência. Ao final do dia, antes de dormir, agradeça a Deus não só pelas coisas que você ganhou, mas pela sua capacidade de discernir o bem do mal. Agradeça pelas conquistas realizadas com integridade. Agradeça por ter a lâmpada do Senhor funcionando dentro de você. Provérbios 20 não é sobre ser perfeito, é sobre direção. É sobre ajustar a vela do barco todos os dias, 1 grau de cada vez. É o músculo que você exercita quando escolhe acordar cedo, quando escolhe falar a verdade, mesmo que doa, e quando escolhe a paz em vez da razão. Não é sobre fazer algo grandioso uma vez na vida.
É sobre fazer o certo todos os dias, quando ninguém está olhando. Se essa reflexão fez sentido para você, quem está olhando? Se essa reflexão fez sentido para você, se acendeu alguma luz nesse porão aí dentro, faz o seguinte, manda esse episódio para alguém que você sabe que está precisando dessa injeção de ânimo e sabedoria. Vamos espalhar essa prática. E lembre-se, sabedoria não é apenas conhecer, é prática. Verbos na prática de hoje. E eu te espero amanhã para o capítulo 21. Até lá!